O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rola ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Assim, serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, celebramos a apresentação do Senhor, né? Não confundir com a apresentação de Nossa Senhora, que é uma festa que é feita no dia 21 de novembro. Aqui são os pais de Jesus que levam o menino ao templo, cumprindo aquilo que estava estabelecido na lei de Moisés. Então, nós estamos a 40 dias do Natal. Por isso digo, é quase que um novo encerramento do tempo do Natal, né? Que termina ali com o batismo do Senhor, mas há como que uma espécie de prolongamento na liturgia da celebração do Natal. A própria carta aos Hebreus tem sido lida constantemente, falando do mistério de Cristo, sacerdote, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, não é? Esse que faz a ponte entre esta terra e a eternidade. Ele é o pontífice, né? Um título que ficou também para o Papa, o pontífice, né? É a ponte com Deus também. E vejam como é interessante, né? De certo modo, a liturgia fala de grandeza no Salmo. Dizei,
Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Isso aparece muito na arquitetura. Já viram os templos antigos, dos egípcios e outros? A nossa porta mesmo ali, ó. Tem alguém com aquela altura para entrar nessa casa ali? Já viu o tamanho da porta? Tem o quê? Uns 5, 6 metros? Tem alguém desse tamanho para passar ali, né? A porta de casa é 2,10. Mesmo um cara de 2 metros passa. Mas ali, porta, levantai vossos frontões, porque o que vem agora é Deus. A porta tem que ser muito alta. Aliás, os egípcios faziam as portas grandes, porque a divindade deveria entrar. Senão não dá, a divindade vai ter que se abaixar, né? É um mundo primitivo. E aqui no Salmo se reflete isso. Claro, entendendo bem as coisas, né? Agora vem aquele que é realmente Deus, grandioso, e vem estar conosco. Então é isso que está aqui, e como se manifesta também na leitura da profecia de Malaquias e também na leitura da carta aos Hebreus, a finalidade disto. Por que Deus vem? Para nos salvar. É Ele que vai ser o autor da nossa salvação. Mas ao mesmo tempo, veja como o mistério do Natal está presente. O que nós celebramos no Natal? A encarnação, né? Na palavra de São João, o Verbo se fez carne. Deus se fez carne. Deus se fez homem. Então, Jesus também, como homem, quer dar-nos exemplo desde o princípio. Cumprir a lei que ele não precisa cumprir, ele que é o Senhor da lei. Apresentar o quê? Ele vai se apresentar a ele mesmo, ao Pai, ao Espírito Santo, né? Mas veja que ele está dispensado disso tudo, mas desde o princípio, a sua humanidade conta. E ele cumpre enquanto homem a lei. E aí nós vemos a beleza, não é? Da sua obediência. Quando se cumpriram os dias para a purificação da mãe e do filho, então era previsto, purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés. Maria e José levaram Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Veja, né? Obedecendo a lei, né? Todo primogênito do sexo masculino deve ser apresentado ao Senhor. A gente volta lá para o Gênesis, né? Os primeiros frutos de Abel e de Caim deviam ser apresentados a Deus. O de Abel foi aceito, o de Caim não. Por quê? Se diz é que Caim ofereceu frutos da terra, ele era agricultor, não é? Ofereceu o que tinha para oferecer, mas não ofereceu os melhores frutos a Deus. Aquele fruto, o primeiro nunca é muito bom, não é? Então, esperar vir um fruto bom, oferecer coisas boas a Deus. Então, o primeiro filho, logo o primeiro, oferecia a Deus. Isso vai ficar um pouco na tradição cristã, que hoje o modernismo não entende, né? Muitas famílias queriam, claro, sempre respeitando a liberdade, pelo menos deveria ser assim, que o primeiro filho fosse sacerdote. Por quê? Consagrá-lo ao Senhor. Veja as consequências, né? E claro que hoje não temos mais essa consagração. Alguns sacerdotes na pastoral, né, uma semana antes do batismo, no domingo que antecede o batismo, apresentam a criança, né? Mas a grande apresentação que substitui hoje a festa, a apresentação do Antigo Testamento, é o batismo. Como São Tomás diz, a lei antiga agora tem que ceder à lei nova, porque ela traz algo maior. O batismo é um sacramento. O batismo é um nascimento para a vida eterna. Então supera a lei antiga. Então Jesus aqui é este primogênito, que aliás nós devemos dizer como São João, unigênito. É o primeiro e único. Os protestantes às vezes querem bater nessa, o primogênito é o primeiro, então vai ter o segundo. Não é necessário. Em Roma há, dizia Dom Estevão, um túmulo de uma mulher que diz, ela morreu ao dar à luz ao seu primogênito. Ela morreu, então não teve o segundo. Primogênito quer dizer que é o primeiro. Se vai ter o segundo, são outras coisas, né? Então, esse filho primogênito. E eles vão oferecer o que a Deus? Olha outro aspecto interessante. Um casal de rolas ou pombinhos. Puxa, mas não tinha nada melhor. Leva um cabrito, uma ovelha, né? Porque eram pobres. Veja que a lei já no Antigo Testamento considera isso, né? O touro, né? Está ali, estou vendo aqui a imagem do touro, né? Que representa
o Evangelho de São Lucas, né, que começa no templo, né, com Zacarias, né, era um animal maior que se oferecia no templo. Mas havia essa previsão, conforme a resposta das pessoas. Os mais pobres ofereciam um casal de rolas ou pombinho. Então vemos como José e Maria eram um casal pobre. Jesus nasce da pobreza. O Rei dos Reis, o Senhor de todas as coisas, nasce na pobreza. E já nos comunica alguma coisa. Todos nós temos que ser pobres. E então vamos tudo ser miseráveis, vamos para o meio da rua, com a cuia na mão, pedir dinheiro, hein? Não. A pobreza, sobretudo, a pobreza em espírito, que é o desapego dos bens materiais. Deram um presente ontem, né? Levaram um livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Preparação para a Morte. Ui! E ele começa forte mesmo, falando do corpo, falando, quando a alma sai dali, o que resta? Não vou me deter aqui a estudo, mas é interessante, né? Coisa mais importante dessa vida é estar preparado para a morte. Como é que está preparado? Está em estado de graça. Essa é a luta do cristão, né? Então, oferecem o que tem, né? Um par de pombinhos. E ali está Simeão. Veja a ideia da consagração também, né? Quem era Simeão? Um homem justo, temente a Deus, e que tinha essa união com Deus, a ponto que o Espírito Santo tinha prometido que ele não partiria dessa vida sem ver o Messias. E movido pelo Espírito Santo, ele vai para o templo. E quando vem Maria e José, ele então, estavam terminando, e vem Simeão, que toma o menino dos braços e diz um hino, que é o hino que aparece na liturgia das horas, na oração. De manhã rezamos o Benedictus de Zacarias, bendito o Senhor Deus de Israel, né? À tardinha, nas vésperas, lemos o Magnífica, a minha alma engrandece o Senhor. E à noite, antes de dormir, o Benedictus, né? Agora, Senhor, conforme tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Toda noite no breviário se lê isso aqui. O breviário é a liturgia das horas, que está na responsabilidade dos sacerdotes, dos religiosos, rezarem como igreja. Mas os leigos são convidados. Aqui não tem muito jeito, né? Mas quando eu comecei no sacerdócio, eu consegui fazer um grupo lá na igreja São José, na Lagoa. E eu chegava às 7 horas, e antes da missa, que era 7h30, rezávamos o breviário, né? Então tinha essas orações. Então está lá, antes de dormir é isso. Porque meus olhos viram a tua salvação. Olha como é que termina a noite, né? Termina o dia, né? Pode deixar seu servo em paz, aí você dorme. Se vai acordar ou não, são outros 500, né? Mas é um hino muito apropriado para esse momento, né? Luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Luz, por isso olha aí a procissão das velas, né? Nós fizemos de um modo muito comedido, né? Mas as velas, né? A luz acesa, né? A luz de Cristo. E aí Simeão bendiz a Maria, abençoa e diz qual é a missão desse menino. Veja, já de pequeno, ele vai ser causa, vai ser um sinal de contradição, para muitos erguimentos, para outro queda. Estamos com Jesus ou não estamos, né? Deus é misericordioso e vai nos enviar sempre a sua graça até o último momento, não é? Para nos salvar. Mas temos que corresponder à graça, né? É interessante esse livro de Santo Afonso, porque ele faz um pensamento, depois ele faz afetos, é uma oração. E ele pede tanto perdão a Deus, né? Pelo tempo que eu perdi, pelas graças que eu não aproveitei, né? Pelo pecado que eu cometi inconsequentemente, né? Por não amar a Deus. Agora prometo amar a Deus, né? Então é isso aqui, né? Vai ser causa de reerguimento, né? Queda como reerguimento. Deus quer nos erguer, mas depende de nós corresponder. E assim vai ser revelado o pensamento de muitos corações. E Maria tem ali a primeira dor, não é? Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma, né? Seguida a Nosso Senhor, né? Nossa Senhora ficou grávida, não sabia explicar a José o que tinha acontecido. José não podia entender, né? Como diz o padre Zezinho, e Maria não podia explicar. Veja que situação. E aqui essa palavra, né? Uma espada de dor, não é? Então, seguir a Nosso Senhor tem o perfume da rosa, mas tem lá os seus espinhos, não é?
E depois aparece Ana, outra figura interessante também, não é? Que também consagrada a Deus. Ela, que fora casada durante 7 anos, interessante, olha o 7, né? Um número completo. E ficou viúva, tinha 84 anos e não saía do templo. Certamente jovem, né? Ficou viúva jovem e não se casou de novo, né? Escolheu viver a sua viuvez, né? E qual era a sua consolação? Estar no templo, estar na casa de Deus. Aliás, isso aparece na primeira leitura, não sei se vou ter a felicidade de achar aqui, né? Quando ele fala dos levitas, né? Da tribo de Levi, né? Não sei se foi na primeira ou na segunda, né? Enfim, Levi, porque é a tribo escolhida por Deus que não recebe terra, recebe o templo. Daí o Salmo 15: vós sois a minha herança e minha taça, meu seguro, meu destino está seguro em vossas mãos. Não recebeu terra, recebeu o templo. Qual é a herança do levita? O homem da tribo de Levi, aquele homem do templo, é o próprio Deus. Vê o contraste? Não é a terra esse mundo, mas é o templo, a elevação a Deus então, né? Então ela também escolhe viver ali para Deus, que é, não é, o grande amor da nossa vida. Nós podemos ter muitos amores, não é? Amor a uma pessoa, amor à família, amor ao dinheiro, amor ao poder, né? Há amores que poderão ir contra o grande amor que é o amor de Deus. E se você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai amar melhor os seus entes queridos, né? E ela então, nesse momento, chega e também começa a bendizer a Deus, né? Como tudo extraordinário e tudo tão comum, tudo tão simples, é o Senhor que está sendo apresentado. Quanta gente passou por ali e nem sabia o que estava acontecendo, né? Nosso Senhor passou assim. Então, mas quem tinha olhos de ver, viu. Quem tinha olhos de ver, contemplou o Senhor. Nós também temos, como Jesus dizia, ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, né? Não é só ter o membro, né? Mas saber ver, né? E é por isso também que hoje se celebra a consagração, sobretudo dos religiosos e religiosas, que fazem isso, dão, como diria João Paulo II, um testemunho escatológico do reino de Deus. O que é a vida religiosa? Viver para Deus, consagrar-se a Deus, deixar o mundo. Nosso Senhor se consagrou já menino, né? E claro que cada cristão não vive nessa radicalidade das religiosas, por exemplo, aqui mais ainda, né? São religiosas de contemplação, né? Porque há religiosas de ação, né? Na educação, na saúde, na caridade, né? As irmãs da caridade de Teresa de Calcutá vivem para cuidar dos pobres, dos mais rejeitados. Aqui, as irmãs de contemplação seguem um pouco por Maria, né? Marta e Maria, né? Estão aos pés do Senhor. Como dizia Jesus, escolheram a melhor parte, né? Não se ocupam das coisas do mundo para se ocupar das coisas de Deus, da oração, da contemplação, não é? E por isso que João Paulo II dizia que é um testemunho escatológico, porque já, de certo modo, antecipam o céu, contemplam a Deus, querem viver para Deus, né? Não é que não tenham a sua luta, as suas dificuldades, pelo contrário, né? Os ataques dos demônios são aonde há consagração, ali ele vem, perturbar de alguma maneira, né? Mas sempre com a graça de Deus se pode vencer e se vence, né? Então, meus irmãos, celebrando a apresentação do Senhor, vamos recordar também que um dia nós fomos consagrados no batismo a Deus Todo-Poderoso, e é essa consagração que temos que viver. O sacerdote vive no exercício do seu ministério, os religiosos vivem na sua vocação, e os leigos vivem, os jovens, as crianças, né, procurando viver diante de Deus, os adultos, sobretudo aqueles que se consagraram ao matrimônio, que vivem a sua consagração na vida de família, na formação dos filhos, é ali. Então hoje vamos bendizer a Deus, que se fez um de nós, se fez homem, para a nossa salvação, para a nossa redenção, e viveu humildemente como homem, e cumpriu a lei,
nos sugerindo também que nós sempre cumpramos a lei de Deus.